Fala galera, aqui é Pedro, professor de Química, e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre funções inorgânicas. Então o tema da aula de hoje é funções inorgânicas. Mas antes de começar essa aula, eu quero dar alguns recadinhos para vocês, né? Para vocês me seguirem lá no Instagram, que vai aparecer aqui embaixo, e também se inscrever no meu canal no YouTube, ativar os sininhos das notificações e também dar aquele like se gostar dessa aula de hoje, beleza? Então vamos lá. Funções inorgânicas. Nós vamos ter 4 funções importantes, que são os ácidos, bases, sais e óxidos. Antes de falar do conceito de cada função inorgânica, vou falar de 2 conceitos muito importantes para a gente entender essas funçõezinhas. Então eu vou ter a dissociação e a ionização. Ionização é a formação de íons e é um processo que vai acontecer com alguns compostos que são moleculares ou também chamados de covalentes. Coloquei o exemplo aqui do HCl, ele reagindo com a água formou um íon positivo aqui chamado de hidrônio. Então anota essa informação aqui, hidrônio. O hidrônio é esse íon positivo aqui, o H3O+. Esse hidrônio aqui a gente pode colocar simplesmente o H+, né? Então eu posso simplificar esse H3O+ por H+, beleza? E aqui eu vou ter o íon negativo, que é o Cl-. Então, concluindo, esse processo de ionização é um processo que vai acontecer com alguns compostos, algumas substâncias que são moleculares ou covalentes, né? E vai ocorrer essa formação de íons. Então, o HCl aqui, o ácido clorídrico, ele não tinha íons. A partir do momento que ele foi jogado na água, ele formou um íon positivo e um íon negativo. Então, esse processo é chamado de ionização. Já a dissociação é a separação de íons e vai ocorrer com todos os compostos que são iônicos. Então, todo composto iônico, quando ele é jogado em água, em solução aquosa, ele vai sofrer dissociação. E dissociar significa separar. Então, os íons já existiam, né, quando o composto está aqui no estado sólido. Né? A partir do momento que ele é jogado em água, ou então ele vai ser fundido, né? Ele vai ser derretido, aí vai ocorrer a separação dos íons. E são esses íons livres aqui, que vão conduzir a corrente elétrica. Por isso que os compostos iônicos, né, quando em solução aquosa ou fundidos, eles conduzem corrente elétrica justamente por causa dos íons livres. A mesma coisa vai acontecer quando a gente tem um ácido dissolvido em água, né? Então, como vai ter íons livres ali na solução resultante, esses íons vão conduzir corrente elétrica. Mas se eu jogar o açúcar, né, que é um composto também molecular, assim como o ácido clorídrico, não vai ocorrer um processo chamado ionização. O açúcar só vai ser dissolvido na água. Então, por isso que nem todo composto que é molecular, ele vai sofrer o processo de ionização. Então, são alguns compostos, né, no caso aqui dos ácidos, todos os ácidos vão sofrer esse processo chamado ionização. Beleza? Vamos agora falar aqui do conceito de cada função inorgânica. Então anota essa informação no seu caderno, né? O conceito de cada função inorgânica. Lembrando que cada função ela vai ter uma característica geral. Exemplo, os ácidos, né, eles têm um sabor azedo. As bases têm um sabor cáustico ou adstringente, né? Aquele sabor que aperta a boca quando a gente come uma banana verde, né? Então a banana, pelo fato de ter muito hidróxidos, né? Hidróxido de potássio, por aí vai. Então, por isso que aperta a boca. Então, aquele sabor cáustico é justamente por causa da presença de bases. Mas, para identificar uma substância, não é aconselhável, né, fazer a experimentação, a ingestão dessa substância, ou então cheirar uma substância. Por quê? Algumas delas, né, no estado gasoso, a sua inalação pode ser tóxica, né? No caso aqui a gente vai ver o exemplo do ácido cianídrico, né? Porque quando na forma gasosa libera o cianeto, né, que pode causar danos ao organismo do indivíduo. A mesma coisa algumas bases, né? Ao ser ingeridas, né, pode queimar nossas vias, o tubo digestório.
E para isso, um cara chamado Arrhenius, né, elaborou alguns conceitos aí sobre essas funções. Então, o conceito de ácidos, anotem em sua tabela. É toda substância, né, que em solução aquosa vai sofrer ionização, liberando um cátion, que é chamado de H+. Então, conceito de ácidos. Anota aí. É toda substância que, quando é jogada em água, colocada em água, vai sofrer ionização, liberando como um único cátion H+. Então, para ser ácido, tem que ter esse indivíduo aqui como um único cátion, né? Exemplo, eu vou ter o HCl, né, que a gente já fez aqui, ó, o processo que libera como único cátion o H+. Beleza? Lembrando que o H+ aqui é um resumo desse hidrônio, que é o H3O+. Já as bases, né, são substâncias que, quando jogadas em água, vão sofrer dissociação, que é a separação de íons, porque toda base, as bases são compostos iônicos, e vai liberar como único ânion o OH-, né, que é chamado de hidroxila. Então, para ser base, tem que ter hidroxila. A maioria das bases vai ser um metal ligado à hidroxila. Exemplo aqui, ó, do hidróxido de sódio, né? Então, eu vou ter o metal, que é o sódio, da família 1A, ligado aqui à hidroxila. Mas nem toda base vai ser formada por um metal ligado com a hidroxila. Pode acontecer aqui, ó, esse exemplo aqui, ó, do hidróxido de amônio. Então, o hidróxido de amônio é a única base que não é formada por metal, né, ligado à hidroxila. Então, o hidróxido de amônio é a exceção aí. As demais vão ter metal ligado à hidroxila. Tranquilo, galera? Então, aqui agora nós vamos pro controle. Você deu pausão? Não. Tá bom. Já o conceito de sais é o seguinte: é toda substância que em solução aquosa vai sofrer dissociação. Lembrando que dissociação é um processo que acontece com compostos iônicos, né? Então, essa dissociação vai liberar pelo menos um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente do OH-. Então, para ser sal, tem que ter pelo menos um cátion diferente do H+, e tem que ter pelo menos um ânion diferente do OH-. Mais à frente, a gente vai ter outra aula e eu vou falar aqui da reação de neutralização, que é uma reação inorgânica, né? E nessa reação a gente tem um ácido reagindo com a base formando sal mais água. Então os sais, né, eles podem ser formados aí a partir de um ácido, né, reagindo com uma base. Então aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos, né? Aqui o NaCl, que é o cloreto de sódio. Quando eu jogo ele na água, esse indivíduo vai se transformar em um cátion, o Na+, e um ânion, que é o Cl-, né? Então, como eu tenho um cátion que é diferente do H+, então esse indivíduo aqui é diferente do H+, e um ânion que é diferente do OH-, então esse indivíduo é classificado como sal, né? Então, para ser sal, tem que ter pelo menos um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente do OH-. Outro sal aqui, ó, que eu coloquei foi o bicarbonato de sódio, né? Então, quando ele é jogado na água, ele vai liberar aqui, ó, dois cátions, o Na+ e o H+, né? Então, lembra lá que para ser sal tem que ter pelo menos um cátion diferente do H+. Não significa que não pode ter o H+. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho dois cátions, eu tenho o H+, mas eu tenho um diferente dele, que é o Na+. E aqui o outro ânion seria o carbonato, né? -2. Então, esse ânion aqui, ó, ele é diferente do OH-. Então, esse indivíduo aqui também é classificado como sal, beleza? Então, eu usei aqui dois exemplos, né, que são bem comuns, são bem conhecidos, que é o sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, e o bicarbonato de sódio, né? A gente tem ideia que sais, né, é todo aquele sólido branco, mas a gente vai ter outros sais, que eu vou comentar mais à frente, na hora que eu estiver falando de nomenclatura dos sais, né,
porque eles vão ter colorações diferentes. Então, nem sempre, né, o sal ele vai ser um sólido branco. O sólido branco que a gente tem em mente é o cloreto de sódio. Beleza? Agora vamos para o conceito de óxidos, né? Já que nessa parte introdutória eu estou falando só dos conceitos, né, das funções inorgânicas. E óxido é o seguinte, é todo composto binário em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, para ser óxido tem que ser um composto binário, que é formado por dois elementos químicos diferentes, né? E um desses elementos, um desses átomos, tem que ser o oxigênio, né? E ele tem que ser o elemento mais eletronegativo. Coloquei alguns exemplos aqui, ó. Lembrando que a gente vai ter óxidos formados por metais, né? Aqui, ó, no caso do óxido de sódio, eu vou ter o óxido de cálcio, né? Formado por metais. E tem também aqueles óxidos moleculares. No caso aqui da água, H2O, é um óxido muito conhecido e muito abundante. Vou ter o dióxido de carbono, né? Que também é um óxido bem conhecido. E são óxidos moleculares. Esse exemplo aqui, ó, não vai ser óxido por quê? Porque a gente tem um flúor, né? É um composto binário, que é formado por dois elementos químicos, mas é que eu vou ter o flúor. E flúor, ele é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, para ser óxido, o oxigênio ele tem que ser o elemento mais eletronegativo. Então, apesar desse composto ser binário, ele não é óxido. Eu coloquei isso aqui só para vocês ficarem atentos, beleza? Então é isso aí.